pai humilha seu filho na frente de todos, mas não esperava sua reação. O relógio antigo na parede marcava 8:30 da noite, e as risadas já ecoavam pela casa, misturando-se com o som de copos brindando e vozes entusiasmadas. A sala pequena estava cheia de pessoas, parentes, amigos de longa data e vizinhos, todos ali para a tradicional confraternização da família Costa. Era um daqueles encontros anuais onde todos se reuniam para celebrar, compartilhar histórias e, claro, provar os pratos deliciosos preparados pela Dona Lúcia, a matriarca da família. Mas, naquela noite, havia algo no ar que ninguém conseguia explicar, uma tensão sutil que pairava sobre o ambiente, como se todos soubessem, de forma inconsciente, que algo estava prestes a acontecer. O pai, Maurício, era o anfitrião da noite. Um homem alto e de postura firme, com um olhar crítico que parecia sempre julgar todos ao seu redor. Com seus cabelos grisalhos e a voz sempre imponente, ele costumava se destacar em qualquer lugar que fosse, e fazia questão de deixar claro seu papel de provedor da família. No entanto, naquela noite, havia algo diferente no tom de sua voz, um certo desdém que poucos perceberam de imediato, mas que logo ficaria evidente. Ele observava cada um de seus convidados, intercalando comentários e risadas, mas com um olhar direcionado a alguém em especial: seu filho, Lucas. Lucas, um jovem de 20 e poucos anos, estava sentado no canto da sala, tentando se misturar ao ambiente sem chamar muita atenção. Seu rosto refletia um misto de desconforto e resignação, como se estivesse acostumado com o que viria a seguir, mas ainda assim não deixava de sentir aquele nó no estômago. Ele sabia que seu pai não perderia a chance de falar sobre ele na frente de todos, como sempre fazia, mas, desta vez, o olhar de Maurício era ainda mais severo, e Lucas sentia que aquela noite seria diferente. Dona Lúcia, a mãe de Lucas, percebendo o desconforto do filho, tentou intervir discretamente, lançando olhares para o marido, como quem pede para que ele se controle. Ela sabia como Maurício podia ser duro e impiedoso com o filho, mas ao mesmo tempo se sentia impotente para mudar a postura do marido. Lúcia amava Lucas com todo o seu coração e reconhecia os esforços do filho, mas Maurício era incapaz de ver além de suas próprias expectativas e exigências. Para ele, Lucas sempre era menos do que deveria ser. O clima da sala foi mudando aos poucos, com algumas pessoas percebendo a tensão entre pai e filho. Era um daqueles momentos em que o silêncio se fazia mais presente que qualquer som, como se todos estivessem esperando pelo primeiro passo para uma conversa que ninguém queria ter. E então Maurício, com um sorriso quase sarcástico, ergueu o copo, chamando a atenção de todos. Quero aproveitar que estamos todos aqui para falar um pouco sobre meu filho Lucas. Ele começou com a voz carregada de uma ironia que todos puderam notar. Lucas baixou o olhar, respirando fundo. Ele já tinha ouvido aquele discurso várias vezes, mas, por algum motivo, naquela noite, parecia ainda mais difícil suportar as palavras do pai. Maurício continuou, com o mesmo tom irônico. Esse rapaz aqui, que vocês estão vendo, é um exemplo de como a juventude de hoje em dia é acomodada. Enquanto eu trabalhava dia e noite para construir tudo o que temos, ele está aí, se contentando com pouco, sem ambição. As palavras de Maurício ecoaram pela sala, e algumas pessoas trocaram olhares desconfortáveis. Ninguém queria se intrometer, mas era evidente o desconforto de todos. Lucas, no entanto, permaneceu em silêncio, sem reagir, como se já estivesse anestesiado para aquele tipo de comentário. Ele sabia que, para o pai, nada do que fizesse seria suficiente. Seus esforços sempre eram invisíveis aos olhos de Maurício, que só enxergava o que ele queria ver. Um filho que, na sua visão, não havia alcançado nada na vida. Aos poucos, Maurício foi intensificando suas palavras, não se contentando apenas em criticar o filho, mas também em compará-lo com os primos e outros jovens da família. Olhem para o Felipe, por exemplo, ele disse, apontando para o sobrinho que havia acabado de se formar em direito. Esse sim é um rapaz que tem futuro. Já o Lucas... Bom, o Lucas sempre escolhe o caminho mais fácil. Lucas sentiu uma pontada no peito ao ouvir a comparação. Ele respeitava Felipe, mas sabia que as circunstâncias de ambos eram muito diferentes.
Felipe sempre teve apoio e orientação, enquanto Lucas teve que trilhar seu caminho praticamente sozinho. No entanto, ele sabia que justificar-se não mudaria a opinião do pai. Maurício nunca se importou com as dificuldades que o filho enfrentava. Para ele, Lucas sempre seria menos do que esperava. O silêncio na sala era quase palpável. Dona Lúcia olhou para o filho com olhos de compaixão, desejando poder abraçá-lo e dizer que ele era suficiente, que seu valor não dependia da aprovação do pai. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que Lucas precisava encontrar sua própria força para enfrentar aquela situação. Ela sabia que o filho guardava uma dor profunda e que talvez, naquela noite, ele pudesse finalmente libertar-se daquele peso. Maurício, sem perceber a reação das pessoas ao seu redor, continuou seu discurso, como se estivesse em um palco, tentando provar seu ponto de vista a todo custo. Vocês sabem, eu sempre tentei dar o melhor para o Lucas, mas parece que ele nunca valoriza nada. Hoje em dia, ele vive em um mundo de fantasias, achando que pode alcançar alguma coisa sem esforço. Lucas ergueu o olhar, encarando o pai por um breve instante. Havia algo diferente em seu olhar, uma intensidade que Maurício não percebeu, mas que alguns convidados notaram. Era como se, naquele momento, Lucas estivesse reunindo toda a sua força para conter uma resposta que estava prestes a explodir. Ele respirou fundo, tentando controlar a própria emoção, mas o peso das palavras do pai parecia esmagá-lo por dentro. Ao redor, os convidados observavam a cena em silêncio, alguns com expressões de reprovação, outros com olhares de empatia direcionados a Lucas. Era visível que todos compreendiam a humilhação que o jovem estava sofrendo, mas ninguém se atrevia a intervir. Maurício era conhecido por sua personalidade autoritária, e poucas pessoas tinham coragem de confrontá-lo. Maurício prosseguiu com uma espécie de satisfação cruel em sua voz. E não pensem que isso é só impressão minha. Ele mesmo me disse, outro dia, que prefere viver o presente ao invés de se preocupar com o futuro. Vejam só o tipo de mentalidade. Ele soltou uma risada, como se estivesse contando uma piada, mas para Lucas, cada palavra era como um golpe. A dor em seu peito aumentava a cada segundo, e ele sentia-se cada vez mais pequeno, como se estivesse sendo esmagado diante de todos. De repente, uma voz suave se fez ouvir. Era a Dona Lúcia, que com toda a delicadeza tentou amenizar a situação. Maurício, talvez seja o momento de mudarmos de assunto. Hoje é uma noite de celebração. Vamos aproveitar o momento em família. Mas Maurício apenas deu de ombros, ignorando o pedido da esposa. Para ele, aquela era a oportunidade perfeita para ensinar uma lição ao filho, e ele não pretendia recuar. Lucas então ergueu o olhar novamente, desta vez com uma expressão de determinação que poucos já haviam visto nele. Ele não disse uma palavra, mas o silêncio que se seguiu foi ainda mais poderoso. Algo havia mudado naquele instante, como se finalmente Lucas estivesse pronto para enfrentar o pai. As pessoas na sala perceberam a mudança no ar e aguardaram em expectativa, sem saber o que viria a seguir. O ar na sala estava denso, quase palpável. Os olhares curiosos e desconfortáveis dos convidados fixavam-se em Lucas, que mantinha uma postura aparentemente serena, embora o coração pulsasse forte em seu peito. No entanto, aqueles que olhavam mais de perto poderiam ver um lampejo de algo mais profundo em seus olhos, como se escondesse um mar de emoções que ninguém poderia imaginar. Mas Lucas continuava em silêncio, seu rosto sem expressão, como se as palavras do pai fossem apenas um eco distante. A verdade era que aquele silêncio escondia mais do que apenas um desejo de evitar confronto. Escondia anos de lutas silenciosas, de tentativas fracassadas de se fazer notar, de batalhas travadas sozinho, sem o apoio que tanto almejava. Cada palavra que o pai proferia era como um lembrete cruel de tudo o que ele já havia suportado. Porém, Lucas mantinha o controle, com a calma de quem já havia lidado com adversidades muito maiores do que aquele momento. A memória de seu primeiro emprego, por exemplo, ainda era vívida em sua mente. Na época, ele tinha apenas 16 anos e queria juntar dinheiro para comprar seu próprio material escolar, aliviando o peso sobre os pais.
Ele começou a trabalhar em um armazém, carregando caixas pesadas de madrugada e passando horas em pé. Mas Maurício nunca considerou isso como um trabalho de verdade. Para ele, aquilo era apenas uma distração, uma atividade passageira que não representava esforço algum. Enquanto Maurício falava, Lucas se lembrou das madrugadas frias, em que chegava exausto e, mesmo assim, tentava esconder o cansaço ao chegar em casa para evitar as críticas do pai. Ele nunca compartilhou com ninguém as dores físicas e emocionais que carregava, pois acreditava que, em algum momento, o pai reconheceria seu esforço. No entanto, as palavras de aprovação nunca vieram, e ele passou a esconder cada vez mais suas conquistas, como se elas não tivessem valor algum. Na sala, enquanto Maurício continuava a discursar, Lucas segurou um sorriso irônico ao recordar uma das frases que seu pai repetia constantemente. Se você quer ser alguém, precisa começar por baixo. Ele sempre achou que o pai se orgulharia dele por seguir esse conselho ao pé da letra, mas Maurício parecia ver apenas o que queria. A verdade era que Lucas sempre se esforçava para mostrar ao pai que era capaz, mas nada parecia ser suficiente. Nesse ponto da reunião, a tensão na sala aumentava, e os olhares dos convidados se dividiam entre Maurício e Lucas. Muitos percebiam que havia algo não dito ali, algo que Lucas guardava para si, mas poucos tinham coragem de perguntar. Aquele silêncio que pairava entre pai e filho era mais profundo do que qualquer palavra poderia explicar. Ele era a personificação dos anos de expectativas não correspondidas, dos sonhos que foram abandonados em prol de um ideal que Lucas nunca conseguiu alcançar aos olhos do pai. Enquanto isso, Maurício prosseguia, agora mudando o foco de sua fala para as oportunidades desperdiçadas pelo filho. Eu sempre abri portas para ele, dizia, com um tom de superioridade. Mas parece que ele nunca quis realmente aproveitar nada. Lucas apenas ouvia, seu olhar fixo em algum ponto distante, como se não estivesse realmente ali. Internamente, no entanto, cada palavra do pai era como uma faca que perfurava sua alma, reabrindo feridas antigas que ele tentava esquecer. Ele se lembrava de quando foi convidado para uma entrevista em uma grande empresa, uma oportunidade que ele conseguiu por conta própria, sem o conhecimento do pai. Maurício, ao descobrir sobre a entrevista, imediatamente tentou convencer o filho de que aquilo era perda de tempo e que ele deveria buscar algo mais seguro. Lucas, no entanto, ignorou o conselho e foi à entrevista, conseguindo a vaga. Ele trabalhou ali por meses, dedicando-se ao máximo e mostrando resultados significativos, mas nunca contou ao pai sobre sua conquista. O medo de mais uma vez ser menosprezado o fazia esconder suas próprias vitórias, como se elas fossem pequenas demais para serem valorizadas. Aquele silêncio que Lucas mantinha diante das críticas do pai era, na verdade, o reflexo de todas as vezes em que ele aprendeu a se calar para evitar conflitos. Era o escudo que ele havia construído para se proteger de um julgamento constante, de uma falta de reconhecimento que o perseguia desde a infância. O público que assistia à cena na sala sentia essa dor, ainda que não compreendesse completamente as razões por trás dela. Cada convidado presente parecia perceber que havia algo mais profundo na relação entre pai e filho, mas ninguém ousava perguntar ou interromper. Lucas se manteve imóvel, mas seus pensamentos estavam a mil, passando rapidamente por todos os momentos em que ele lutou em silêncio, suportando o peso das expectativas do pai sem nunca reclamar. A cada crítica, ele internalizava mais sua dor, transformando-a em uma força silenciosa que ele jamais revelava a ninguém. Naquela noite, porém, algo dentro dele parecia prestes a se romper. Ele sabia que não podia mais esconder quem era, que não queria mais ser apenas a sombra do que seu pai esperava. Lucas continuava em silêncio, mas sua mente vagava por uma sucessão de lembranças que traziam à tona a complexidade de seu relacionamento com o pai. Aquele momento desconfortável, que qualquer outra pessoa poderia ver como uma simples briga de família, era, na verdade, apenas a ponta de um iceberg de mágoas e expectativas frustradas. Ao olhar para o pai, ele não via apenas a figura autoritária que o criticava na frente de todos, mas sim o homem que, desde sua infância, moldou cada uma de suas escolhas e medos.
Maurício sempre foi o pilar da casa, um homem de presença marcante, cuja personalidade firme e quase intransigente impunha respeito e, muitas vezes, temor. Desde que Lucas era pequeno, sabia que o pai não era um homem de demonstrações de afeto. Enquanto outros pais jogavam bola com seus filhos ou contavam histórias na hora de dormir, Maurício limitava suas interações com Lucas a conselhos rígidos e ordens breves. Para ele, ser pai era sinônimo de ensinar a dureza da vida. Seu lema era: "O mundo não vai ter pena de você, então não espere isso de mim." Mas Lucas, como toda criança, desejava apenas o carinho e a aprovação do pai. Ele se esforçava ao máximo para chamar a atenção de Maurício, buscando pequenos gestos que pudessem despertar um sorriso ou uma palavra de incentivo. Lembrava-se com clareza de uma ocasião, aos 8 anos, em que fez um desenho da família na escola. No desenho, ele retratou o pai com um grande sorriso, algo raro de se ver na realidade. Quando mostrou o desenho a Maurício, cheio de expectativa, o pai apenas olhou rapidamente e disse: "Você devia gastar esse tempo com algo mais útil." Aquela resposta marcou Lucas profundamente. Desde então, ele passou a reprimir seus impulsos de agradar o pai, acreditando que nunca seria capaz de alcançar suas expectativas. Mesmo assim, o desejo de ser visto e aceito continuava latente em seu coração, como uma chama que, embora quase apagada, insistia em queimar. Diante de todos naquela sala, Maurício mantinha uma postura altiva, completamente alheio ao impacto que suas palavras causavam no filho. Para ele, as críticas eram apenas uma forma de fortalecer Lucas, de prepará-lo para o mundo. Ele acreditava que, ao ser duro, estava evitando que o filho sofresse decepções no futuro. Sua própria vida havia sido marcada por privações e lutas intensas. Crescer em um bairro pobre, onde precisou trabalhar desde cedo para ajudar a família. Cada conquista, cada passo dado, era fruto de sacrifício e persistência, sem que ninguém lhe desse qualquer tipo de apoio. Era esse histórico que Maurício usava para justificar sua rigidez com Lucas. Ele não queria que o filho passasse pelo que ele passou, mas ao mesmo tempo não conseguia enxergar que suas expectativas e cobranças estavam sufocando o jovem. Maurício via Lucas como alguém que precisava ser moldado à força, como uma peça de metal que precisasse ser forjada no calor e na pressão para se tornar mais resistente. O que ele não percebia era que Lucas já era forte, mas de uma forma diferente da que ele esperava. Enquanto o pai continuava com seus comentários sarcásticos, Lucas lembrou-se de outras ocasiões em que tentou provar seu valor, mas foi subestimado. Aos 17 anos, conseguiu uma bolsa de estudos para uma faculdade fora da cidade, um sonho que ele nutria desde a adolescência. Contudo, ao contar a novidade para o pai, Maurício apenas disse: "Não adianta ir para longe se você não tem capacidade de se sustentar lá." Mesmo com as palavras duras, Lucas decidiu aceitar a bolsa e ir, enfrentando a insegurança financeira e a solidão com uma determinação que surpreendeu até a si mesmo. Durante os anos de faculdade, Lucas passou por dificuldades intensas, precisando dividir o tempo entre estudos e empregos de meio período para se manter. Ele trabalhou em restaurantes, carregou caixas em depósitos e até passou noites em claro estudando para exames importantes. E apesar de todas as barreiras, nunca desistiu. Ele sabia que o pai não valorizaria seu esforço, mas ao mesmo tempo sentia que não precisava mais da aprovação dele para continuar. Aprendeu a valorizar cada pequena conquista, mesmo que elas passassem despercebidas aos olhos de Maurício. Por outro lado, a perspectiva de Maurício era completamente diferente. Ele via o afastamento do filho como uma escolha egoísta, uma forma de fugir das responsabilidades da família. Para ele, Lucas deveria ter permanecido perto, trabalhando no negócio da família e seguindo o caminho que ele considerava ideal. Maurício nunca entendeu as motivações de Lucas, e isso criava um abismo entre eles, uma distância emocional que parecia irreparável. Os convidados, sem saber de toda essa história, observavam a interação entre pai e filho com uma mistura de desconforto e empatia. Alguns deles,
que conheciam Maurício desde a juventude, sabiam que ele era um homem que nunca admitia fraquezas. Ele guardava suas emoções como se fossem segredos, acreditando que demonstrar afeto ou compreensão era um sinal de vulnerabilidade. Maurício aprendera, desde cedo, que o mundo era um lugar implacável e que apenas os fortes sobreviviam. Mas essa filosofia, que o ajudara a enfrentar as adversidades, se tornava uma prisão quando aplicada à sua relação com o filho. Naquela noite, enquanto Lucas permanecia em silêncio, seu coração oscilava entre o desejo de responder às críticas do pai e a dor de reviver todas as lembranças de uma vida marcada pela incompreensão. Ele sabia que, por mais que falasse, Maurício não o entenderia. Ao mesmo tempo, sentia uma necessidade quase desesperada de expressar tudo o que guardava há anos, de mostrar ao pai que ele era mais do que as palavras duras que ouvia. Dona Lúcia, que observava tudo em silêncio, sentia-se dividida. Amava o marido e compreendia seus valores, mas ao mesmo tempo via o sofrimento de Lucas e desejava poder interceder. Ela sabia que Maurício não era um homem fácil, mas também acreditava que, em algum lugar, ele nutria orgulho pelo filho, mesmo que fosse incapaz de expressá-lo. A luta silenciosa de mãe e esposa era sufocante, pois, ao tentar manter a paz na família, acabava assistindo àquele conflito constante sem poder interferir. A complexidade das emoções entre pai e filho se desenrolava ali, diante de todos, como uma peça de teatro trágico, em que cada um tinha seu papel definido, mas ninguém sabia ao certo como a história terminaria. Lucas, de um lado, lutava para manter a compostura, enquanto Maurício continuava com sua fachada de autoridade inquestionável. E no fundo, ambos desejavam algo que talvez nunca conseguissem alcançar: o respeito e a compreensão um do outro. As palavras de Maurício, ainda que ditas com uma dureza cruel, carregavam uma frustração acumulada, uma incapacidade de enxergar que o mundo que ele conheceu não era o mesmo que Lucas enfrentava. Ele via o filho como alguém que precisava de um empurrão para amadurecer, mas não percebia que, com cada crítica, apenas afastava Lucas ainda mais de si. Para ele, o valor de uma pessoa estava diretamente ligado ao que ela era capaz de conquistar, mas sua visão limitada o impedia de enxergar que o verdadeiro valor de Lucas estava em sua resiliência silenciosa, na sua capacidade de lutar mesmo sem o apoio que tanto desejava. Lucas, por sua vez, começava a entender que talvez nunca conseguiria mudar a visão do pai sobre ele. Ele percebeu que, por mais que tentasse, Maurício sempre o veria como o menino que não seguia o caminho que ele havia traçado. Aquela realização o entristecia, mas também o libertava. Ele sabia que, a partir daquele momento, precisava viver por si mesmo, e não pelo reconhecimento que jamais viria. O silêncio entre pai e filho tornou-se mais profundo, e os convidados presentes sentiram o peso daquela relação conturbada. Cada um deles pôde ver um pouco de suas próprias histórias, de suas próprias lutas e decepções refletidas naquele confronto silencioso. Era uma lembrança de que, muitas vezes, as expectativas e os sonhos que depositamos nos outros acabam se transformando em barreiras, criando muros que nos impedem de ver a verdadeira essência das pessoas que amamos. Lucas, por sua vez, começava a entender que, talvez, nunca conseguiria mudar a visão do pai sobre ele. Ele percebeu que, por mais que tentasse, Maurício sempre o veria como um menino que não seguia o caminho que ele havia traçado. Aquela realização o entristecia, mas também o libertava. Ele sabia que, a partir daquele momento, precisava viver por si mesmo e não pelo reconhecimento que jamais viria. O silêncio entre pai e filho tornou-se mais profundo, e os convidados presentes sentiram o peso daquela relação conturbada. Cada um deles pôde ver um pouco de suas próprias histórias, de suas próprias lutas e decepções refletidas naquele confronto silencioso. Era uma lembrança de que, muitas vezes, as expectativas e os sonhos que depositamos nos outros acabam se transformando em barreiras, criando muros que nos impedem de ver a verdadeira essência das pessoas que amamos. A atmosfera na sala estava tão densa que parecia que qualquer palavra poderia quebrá-la em 1000 pedaços. A tensão havia atingido um nível insuportável,
e até mesmo os olhares dos convidados demonstravam a expectativa de que algo estava prestes a acontecer. Maurício continuava com seu discurso, alheio ao peso que suas palavras causavam no filho. Mas Lucas já não estava mais disposto a aceitar em silêncio tudo o que ouvira até ali. E foi nesse momento, nesse breve instante de dúvida e emoção, que Lucas tomou uma decisão. Lentamente, Lucas se levantou, um gesto que pareceu surpreender a todos. A sala, antes tomada por murmúrios, silenciou completamente. Todos os olhares se voltaram para ele, e Maurício, que não esperava qualquer reação, encarou o filho com uma expressão de desafio. Lucas se manteve firme, com a respiração controlada, o olhar fixo no pai, mas sem qualquer traço de ódio ou ressentimento. Ao contrário, sua expressão era de uma calma que perturbava a todos. "Pai, eu quero falar agora", disse Lucas, sua voz baixa, mas firme o suficiente para alcançar todos que estavam presentes. Ele sentiu um misto de emoções tomando conta de si, mas sabia que aquele era o momento certo para expor uma verdade que guardara por muito tempo. Uma verdade que mudaria completamente a forma como todos ali, inclusive Maurício, o enxergariam. Maurício, com um sorriso de desdém, cruzou os braços e sinalizou para que ele falasse. "Vamos lá, Lucas. Diga o que você acha que tem de tão importante assim", respondeu, ainda mantendo o tom sarcástico que o caracterizava. Para ele, nada que o filho dissesse poderia mudar sua visão. Lucas respirou fundo, sentindo o peso de cada palavra que estava prestes a dizer. "Eu me esforcei muito para conquistar o meu espaço, para tentar ser alguém de quem o Senhor pudesse se orgulhar. Trabalhei dia e noite, e mesmo sem o seu apoio, me mantive firme." Ele fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos do pai, que agora exibia uma expressão mista de desconforto e irritação. "Eu só queria que uma vez na vida o Senhor pudesse enxergar quem eu realmente sou, em vez de sempre me ver como um fracasso." Aquelas palavras ecoaram pela sala, causando um impacto que Maurício não esperava. O tom controlado de Lucas e a sinceridade de sua fala pareciam quebrar as barreiras que o pai sempre ergueu ao seu redor. Mas Maurício, ainda preso em sua visão rígida, tentou desviar o foco. "Então, quer dizer que trabalhar meia dúzia de horas por semana te faz especial? Isso é o suficiente para você?" Foi então que Lucas, ainda mantendo sua postura calma, soltou uma revelação que ninguém, nem mesmo Maurício, poderia prever. "O senhor sabia que enquanto estudava e trabalhava, eu também estava ajudando a manter essa casa? Que parte do dinheiro que eu ganhava ia diretamente para a senhora, mãe?" Dona Lúcia abaixou o olhar, incapaz de encarar o marido. Ela sabia do sacrifício do filho e tentara várias vezes explicar a Maurício, mas ele nunca estava disposto a ouvir. Agora, com Lucas expondo essa verdade diante de todos, a situação tomava proporções que ninguém poderia controlar. Maurício, por outro lado, parecia desnorteado, como se tivesse acabado de ser golpeado por uma verdade que nunca suspeitara. Você está dizendo que..." Maurício tentava encontrar as palavras, mas sua mente estava confusa. Durante anos, ele acreditara que Lucas era alguém despreocupado, que vivia sem pensar no amanhã, mas agora descobria que o filho contribuía para o sustento da família. Essa revelação abriu uma fissura em sua percepção de Lucas, algo que ele relutava em aceitar, mas que agora se impunha de forma irrevogável. Lucas, percebendo a reação do pai, continuou. "Sim, pai. Eu trabalhava até tarde para garantir que a senhora, mãe, tivesse dinheiro para as coisas que precisamos. Enquanto o senhor achava que eu estava vivendo no mundo da fantasia, eu estava fazendo sacrifícios que o senhor nunca quis enxergar." Os convidados observavam em silêncio, chocados com a intensidade das palavras de Lucas e com a reação de Maurício, que pela primeira vez parecia vulnerável. Ele sempre se considerou o provedor inquestionável da família, mas agora via que, durante todo esse tempo, seu próprio filho, aquele que ele tanto criticava, também estava contribuindo para a estabilidade do lar. Maurício, sem saber como reagir, levantou-se bruscamente, tentando manter sua postura altiva. "Você acha que isso muda alguma coisa, Lucas?" perguntou, mas sua voz agora vacilava. "Você acha que porque deu algum dinheiro para sua mãe,
Você se tornou alguém? Lucas olhou para o pai com uma expressão de calma, mas agora sua voz carregava uma firmeza inabalável. Não, pai, eu não estou tentando provar nada. Só quero que o senhor saiba que, enquanto o senhor me julgava, eu estava aqui, ao lado de todos vocês, fazendo o meu melhor. E, mesmo que o senhor nunca reconheça, isso é suficiente para mim. As palavras de Lucas penetraram fundo em Maurício, que sentiu o peso do que acabara de ouvir. Pela primeira vez em sua vida, ele não tinha uma resposta pronta, uma frase ácida ou um argumento para rebater o que o filho dissera. Ele se via diante de uma verdade inescapável. Lucas era muito mais forte e determinado do que ele jamais imaginara. Todos os anos de críticas e exigências agora pareciam pequenas diante da realidade do filho. O silêncio que se seguiu foi cortante, e os convidados se entreolharam, alguns com olhares de apoio a Lucas, outros tentando entender como Maurício reagiria a essa revelação. O próprio Maurício parecia preso em seus próprios pensamentos, sem saber como lidar com a realidade que acabava de descobrir. Ele se viu confrontado com uma imagem do filho que jamais havia considerado, e esse choque o deixava vulnerável, algo que ele nunca permitira. Lucas, sentindo-se finalmente livre do peso das expectativas do pai, sorriu levemente. Ele sabia que não precisava mais da aprovação de Maurício para seguir em frente. Aquela noite, embora difícil, marcaria o fim de uma busca incessante por reconhecimento e o início de uma nova fase em sua vida. Ele não esperava que o pai mudasse da noite para o dia, mas, para ele, a liberdade que sentia agora era suficiente para seguir em paz. Maurício, por outro lado, ficou parado, em silêncio, tentando processar tudo o que ouvira. Ele sabia, no fundo, que precisaria de tempo para aceitar essa nova verdade sobre o filho, mas agora via que Lucas era muito mais do que ele imaginara. E pela primeira vez, Maurício sentiu uma pontada de arrependimento, uma sensação desconhecida que o fazia questionar todas as suas atitudes até então. Na sala, o silêncio continuava, a tensão se entrelaçava com uma sensação de incredulidade e introspecção, à medida que cada pessoa ali tentava processar o que acabara de ouvir. Mas nenhum dos convidados sentia o impacto tão intensamente quanto Maurício e Lucas, cujas mentes estavam tomadas por uma tempestade de pensamentos, memórias e emoções conflitantes. Maurício, que sempre acreditara que tinha o controle da situação, agora enfrentava um novo mundo de dúvidas e reflexões que não sabia como lidar. Enquanto o pai ficava perdido em suas próprias reflexões, Lucas mantinha-se em pé, observando a reação de Maurício. Uma parte dele sentia-se aliviada por finalmente ter revelado a verdade, mas outra parte ainda carregava uma dor profunda, uma sensação de que nada do que dissesse poderia desfazer os anos de incompreensão e afastamento entre eles. Ele lembrava de todas as noites em que, depois de um longo dia de trabalho e estudo, chegava em casa apenas para encontrar o olhar desaprovador do pai. Na mente de Maurício, as palavras do filho reverberavam como um eco interminável. Eu estava ajudando a manter essa casa. Ele nunca imaginara que Lucas tivesse esse papel. Durante anos, ele o considerara um jovem descomprometido, alguém que apenas seguia o fluxo sem se preocupar com o amanhã. Agora, tudo parecia diferente, e Maurício começava a perceber que talvez sua visão de Lucas estivesse distorcida por suas próprias expectativas e frustrações. Ele se lembrou de como fora criado, num ambiente onde ninguém lhe dava apoio ou encorajamento, e onde ele precisara lutar sozinho por cada pequena conquista. Era estranho para Maurício confrontar a possibilidade de que seu próprio filho, aquele que ele julgava tão duramente, pudesse ter enfrentado dificuldades semelhantes às suas. Ele sempre vira Lucas como alguém privilegiado, alguém que tivera tudo o que ele próprio nunca tivera. Mas agora percebia que, em algum nível, Lucas também era um sobrevivente. Alguém que lutava em silêncio, sem esperar reconhecimento. Esse pensamento o desconcertava, pois o fazia questionar toda a sua abordagem como pai. Lucas, por outro lado, lembrava-se de momentos específicos que moldaram sua relação com Maurício. Ele nunca entendera por que o pai era tão rígido, tão incapaz de demonstrar afeto ou mesmo de reconhecer suas conquistas.
Desde pequeno, sentia que precisava se esforçar o dobro para receber um mínimo de aprovação, algo que aos poucos o levou a buscar validação em si mesmo, pois sabia que o pai jamais lhe daria o reconhecimento que tanto desejava. Essa busca solitária o tornara resiliente, mas também deixara cicatrizes profundas, uma sensação de vazio que ele tentava preencher de todas as formas possíveis. As memórias de Lucas se misturavam com o presente, e ele se via novamente como aquele menino que tentava agradar o pai de todas as formas. Lembrava-se de como, aos 12 anos, passava horas ajudando a mãe na cozinha, pensando que, se cozinhasse algo especial, talvez pudesse ver um sorriso de orgulho no rosto de Maurício. Mas, em vez disso, só recebia comentários críticos, como se nada do que fizesse pudesse alcançar o padrão inatingível que o pai lhe impunha. Com o tempo, ele aprendeu a suprimir esses desejos de aprovação, mas a dor da rejeição permanecia. Enquanto isso, Maurício se via transportado para sua própria infância, onde enfrentara dificuldades semelhantes. Ele também fora um jovem que lutara por reconhecimento, mas, diferentemente de Lucas, não encontrara apoio nem mesmo em sua mãe. Sua infância fora marcada por constantes desafios, e ele crescera com a crença de que o sucesso só era possível através da rigidez e do sacrifício. Para ele, demonstrar afeto ou aprovação era um sinal de fraqueza, algo que jamais poderia permitir. Mas agora, ao ver seu próprio filho refletindo essas mesmas batalhas internas, começava a questionar se essa filosofia de vida realmente o havia beneficiado. Em um breve momento de introspecção, Maurício olhou para Lucas, tentando enxergar além da figura que sempre idealizara. Pela primeira vez, ele percebeu que talvez seu filho fosse mais forte do que ele imaginara, alguém que sobrevivera a críticas constantes sem nunca desistir de seus próprios sonhos. Esse reconhecimento não era fácil para Maurício, pois exigia que ele desconstruísse toda a imagem que construíra de si mesmo e de seu papel como pai. Mas, agora, ele via que Lucas, com toda a sua resiliência e determinação, era uma pessoa digna de admiração. Lucas percebeu que seu pai o observava de uma maneira diferente, mas não sabia ao certo o que aquela expressão significava. Durante toda a sua vida, ele se acostumara a receber olhares de desaprovação e crítica, então esse novo olhar o deixava inquieto. Parte dele queria acreditar que aquele momento poderia significar uma mudança, mas outra parte ainda carregava a desconfiança de alguém que fora ferido inúmeras vezes. Ele sabia que perdoar o pai seria um processo longo, mas também sentia que, ao revelar sua verdade, finalmente libertara a si mesmo de uma prisão emocional. Maurício, por sua vez, ainda lutava para aceitar essa nova perspectiva sobre o filho. Ele sabia que pedir desculpas ou reconhecer seus próprios erros não seria fácil, pois isso significava confrontar suas próprias falhas e admitir que, talvez, sua visão de paternidade estivesse errada. Mas, ao mesmo tempo, uma pequena parte dele sentia orgulho de Lucas, um sentimento que ele nunca admitira antes. Esse orgulho, ainda que tímido, era uma faísca que poderia transformar seu relacionamento com o filho, desde que ele tivesse coragem de seguir por esse novo caminho. A narrativa fragmentada desses sentimentos e memórias revelava a complexidade da relação entre pai e filho, e os convidados observavam em silêncio, como se fossem testemunhas de uma história que ia além do que viam. Cada um deles, em algum nível, sentia uma conexão com o que acontecia ali, pois todos carregavam suas próprias batalhas familiares, suas próprias buscas por aprovação e entendimento. Esse momento de vulnerabilidade compartilhada criava um vínculo invisível entre todos, uma lembrança de que, por trás de cada rosto, existia uma história de luta, de sacrifício e de esperança. Depois que o silêncio constrangedor tomou conta da sala, alguns dos convidados começaram a se dispersar, conversando em sussurros enquanto trocavam olhares com Lucas e Maurício. O impacto das palavras do filho ainda ressoava no ambiente, e a tensão parecia lentamente dar lugar a uma calma incômoda, como se algo profundo tivesse sido abalado. Era como se, de repente, todos tivessem vislumbrado as rachaduras invisíveis naquela relação, e agora houvesse uma empatia silenciosa que impedia qualquer julgamento. Dona Lúcia, observando a situação, percebeu que aquela era sua oportunidade.
Ela sabia que Maurício dificilmente admitiria suas falhas ou reconheceria o esforço de Lucas sem antes entender, de fato, o impacto que seu comportamento tivera. Ela sentia o coração apertado ao ver a dor nos olhos do filho e a confusão na expressão do marido, mas, ao mesmo tempo, sabia que algo precisava ser dito. Então, enquanto Lucas saía para o quintal, buscando um pouco de ar, Lúcia chamou o marido para um canto da sala, onde poderiam conversar sem serem ouvidos. "Maurício", começou ela em um tom suave, mas firme. Seu olhar, normalmente acolhedor, agora carregava uma seriedade que ele raramente via nela. "Precisamos conversar sobre Lucas. Está na hora de você saber algumas coisas que talvez nunca tenha percebido." Maurício, que ainda tentava absorver tudo o que acabara de ouvir, desviou o olhar, incomodado. Ele não era um homem acostumado a discussões familiares íntimas, e a ideia de que sua esposa lhe faria uma espécie de acerto de contas o deixava desconfortável. "Lúcia, eu não entendo por que você está me olhando assim. Eu sempre fiz o meu melhor por ele. Tudo o que faço é para o bem do nosso filho." Lúcia suspirou, sentindo a necessidade de manter a calma, mas também de não recuar. "Eu sei que você acredita nisso, Maurício, mas quero que você ouça, só dessa vez, o quanto as suas palavras e atitudes têm ferido Lucas. Ele sempre buscou a sua aprovação, desde pequeno, e cada crítica, cada palavra dura, foi como um peso a mais nos ombros dele. Lucas tem lutado por anos para ser alguém de quem você se orgulhasse." Ele cruzou os braços, defensivo, como se tentasse se proteger do que sabia que viria a seguir. "Você está exagerando, Lúcia. Ele precisa ser forte. O mundo não é um lugar fácil. Eu estou ensinando ele a lidar com isso." Lúcia meneou a cabeça, mantendo seu olhar fixo no dele. "Maurício, eu vejo o que você está tentando fazer, mas Lucas não precisa que você o ensine a ser forte dessa forma. Ele já tem uma força própria, uma força que você não reconhece porque está muito focado em ver nele o reflexo das suas expectativas. Mas ele é uma pessoa diferente, com sonhos e valores próprios." Essa afirmação causou uma fissura na postura de Maurício, que baixou os olhos como se finalmente percebesse a verdade nas palavras da esposa. Ele sabia que Lúcia sempre tivera um entendimento profundo de cada um dos filhos, mas, até aquele momento, ele nunca dera a devida importância ao que ela dizia sobre Lucas. "Maurício, o que você não entende é que, apesar de tudo, ele nunca desistiu de tentar te agradar", continuou Lúcia, em um tom mais suave, mas carregado de tristeza. "Mesmo quando você o criticava e desmerecia seus esforços, ele continuava tentando, em silêncio, achando que um dia você poderia olhar para ele com orgulho. E sabe o que é mais triste? É que para mim, ele sempre foi mais do que suficiente, só que eu nunca consegui fazer você enxergar isso." Ele sentiu um aperto no peito ao ouvir essas palavras. Lúcia, que sempre fora a âncora emocional da família, agora o confrontava com uma realidade que ele preferia ignorar. Ele queria acreditar que suas críticas e demandas tornavam Lucas mais forte, mas agora percebia que, talvez, tudo o que fizera fora afastar o próprio filho. Eu só queria que ele fosse alguém de respeito, Lúcia", murmurou Maurício em uma voz quase inaudível. "Eu queria que ele tivesse uma vida melhor do que a minha." Lúcia colocou a mão suavemente sobre o ombro dele, seus olhos cheios de compaixão. "Eu sei disso, Maurício, mas você precisa entender que Lucas não precisa ser uma versão melhor de você. Ele só precisa ser ele mesmo, e é isso que você deveria apoiar. Ele já é uma pessoa incrível, alguém que merece respeito, mas ele nunca conseguiu ver isso vindo de você." Esse confronto trouxe à tona um arrependimento que Maurício mal sabia que guardava. Pela primeira vez, ele viu que seu amor pelo filho sempre estivera condicionado a uma expectativa irreal e que Lucas nunca teve a chance de mostrar seu verdadeiro valor sem o peso do julgamento. Ele olhou para Lúcia, sua expressão finalmente demonstrando a vulnerabilidade que ele tanto reprimira. Do lado de fora, Lucas respirava profundamente, tentando acalmar seus pensamentos. Ele sabia que, ao expor seus sentimentos daquela maneira, havia finalmente se libertado de uma expectativa que o aprisionava, mas ainda assim sentia a ferida aberta por anos de incompreensão. Ele sabia que precisava seguir em frente, mas, antes disso,
decidiu que era hora de revelar algo que mantivera em segredo. Quando voltou para a sala, percebeu que seus pais estavam conversando e notou o olhar diferente no rosto de Maurício. Mas Lucas não hesitou. Ele já decidira que aquele era o momento certo para falar a verdade sobre seus planos. Com um último olhar para sua mãe, ele se aproximou e se posicionou diante dos dois, firme, mas com uma leve expressão de compaixão. Pai, mãe, agora que falei tudo o que precisava, acho que é hora de contar para vocês o que tenho planejado para o meu futuro. Começou ele, com a voz calma, mas cheia de determinação. Eu passei muito tempo da minha vida tentando ser alguém que agradasse o Senhor Pai, mas agora eu quero ser quem eu realmente sou, independentemente da aprovação de qualquer um. Maurício trocou um olhar preocupado com Lúcia, mas se manteve em silêncio, aguardando o que o filho tinha a dizer. Lucas continuou. Eu decidi que vou me mudar para o exterior. Vou fazer um curso que sempre foi meu sonho, algo que sempre me interessou, mas que eu achava que o senhor nunca apoiaria. O choque era evidente no rosto de Maurício, que agora entendia que essa revelação era a culminação de todas as palavras de Lucas. Ele estava finalmente traçando um caminho próprio, sem depender da aprovação do pai. Era uma escolha que o libertava, mas também deixava claro que o pai precisaria aceitá-lo ou perdê-lo de vez. Você nunca mencionou isso antes, murmurou Maurício, sem saber como reagir. A ideia de ver o filho partir, seguir um caminho que ele não poderia controlar ou guiar, era difícil de aceitar. Mas ele sabia que não podia mais impedir Lucas de viver seus próprios sonhos. Lucas apenas sorriu levemente, com uma serenidade que ele nunca havia demonstrado antes. Eu nunca disse nada, porque sabia que o Senhor nunca apoiaria. Mas agora, depois de tudo, eu entendi que não preciso mais da sua aprovação para seguir o meu caminho. Essas palavras, embora simples, carregavam um peso que Maurício nunca imaginara. Ele percebia agora que sua insistência em controlar o destino do filho o afastara, e que essa era sua última chance de aceitar Lucas como ele era, sem expectativas ou condições. Ele trocou um último olhar com Lúcia, e naquele momento soube que precisava deixar o filho livre, mesmo que isso significasse aceitar que Lucas teria uma vida diferente do que ele sempre imaginara. Após a revelação de Lucas sobre seu desejo de seguir seu próprio caminho, Maurício ficou sozinho na sala, cercado por um silêncio que parecia amplificar seus próprios pensamentos. Ele sentia um peso sobre os ombros, uma sensação de perda e arrependimento que não sabia como lidar. O fato de que Lucas estava decidido a partir, que ele traçara um caminho sem olhar para a aprovação do pai, mexia profundamente com Maurício. Pela primeira vez, ele se sentia realmente impotente, incapaz de mudar o rumo dos acontecimentos. Dona Lúcia, vendo o marido naquele estado reflexivo, colocou a mão em seu ombro, dando-lhe um leve aperto, como um gesto silencioso de apoio. Maurício, acho que você precisa de um tempo para pensar, disse ela, suavemente, antes de sair da sala, deixando-o sozinho para processar tudo o que acontecera naquela noite. Aos poucos, Maurício começou a caminhar pela casa, os passos ecoando pelos corredores que guardavam tantas lembranças. Ele se viu diante de uma antiga estante, onde haviam guardado álbuns de fotos e pequenas recordações da infância de Lucas. Maurício hesitou por um momento, mas movido por uma necessidade quase instintiva de compreender o filho que ele achava conhecer, estendeu a mão e puxou um dos álbuns. Ao abrir o álbum, suas mãos envelhecidas deslizaram pelas páginas com cuidado. A cada foto, uma lembrança voltava à mente, uma imagem do menino que Lucas fora e que ele, Maurício, muitas vezes subestimara. Lá estava uma foto de Lucas com apenas 5 anos, sorrindo orgulhoso ao lado de uma pequena bicicleta. Maurício se lembrava daquela bicicleta, do dia em que Lucas a ganhara e da alegria que ele sentira ao pedalar pela primeira vez. Ele recordou como Lucas insistira em aprender sozinho, caindo várias vezes, mas sempre levantando-se e tentando novamente, determinado a alcançar a própria independência. Na época, Maurício apenas sorrira, achando o esforço do filho algo banal, sem perceber que aquele era o primeiro sinal da força interior de Lucas. Mais adiante, encontrou uma foto de uma feira de ciências escolar,
onde Lucas havia apresentado um projeto com tanto entusiasmo que impressionara os professores e colegas. Maurício se recordava daquele dia. Ele estivera presente, mas, ao invés de elogiar o filho, fizeram uma crítica construtiva sobre como o projeto poderia ter sido melhor. Naquele momento, acreditava que estava incentivando o filho a buscar sempre mais, mas agora percebia que, talvez, Lucas só desejasse um simples parabéns. Maurício fechou o álbum, sentindo o peso das lembranças. Ele sabia que, de alguma forma, fora injusto com Lucas ao longo dos anos. Ele esperava que o filho se moldasse aos seus próprios ideais, mas agora entendia que Lucas tinha o direito de ser quem realmente era. Sentindo-se compelido a fazer algo para remediar sua postura, Maurício começou a pensar em como poderia demonstrar a Lucas que, apesar de tudo, ele o apoiava e que queria finalmente dar-lhe o reconhecimento merecido. Após alguns instantes de reflexão, Maurício tomou uma decisão que ele próprio não imaginava ser capaz de tomar. Ele se dirigiu ao seu escritório e abriu uma gaveta trancada, de onde retirou um envelope antigo. Dentro estavam guardados documentos valiosos para ele. A escritura de um terreno que herdara de seu pai, um bem que ele sempre considerara uma segurança financeira para o futuro. Esse terreno era importante para Maurício, um símbolo das conquistas que ele construíra ao longo da vida, mas agora ele se via disposto a abdicar desse bem por algo que considerava mais importante: apoiar Lucas. No dia seguinte, logo pela manhã, Maurício procurou Lucas, que estava no quintal, distraído com seus próprios pensamentos. Ao ver o pai se aproximando, Lucas demonstrou surpresa. Ele não esperava que Maurício viesse até ele, muito menos com uma expressão tão serena e vulnerável. "Lucas", começou Maurício, estendendo o envelope para o filho, "eu quero que você aceite isso." Lucas olhou para o envelope confuso. "O que é isso, pai?" Maurício respirou fundo, hesitando por um instante antes de responder. "É a escritura de um terreno que eu tenho. É o que eu posso te dar para ajudar você a seguir seus sonhos. Sei que pode ser útil para você, seja vendendo ou usando para financiar seus estudos lá fora. Eu quero que você tenha isso, para que possa começar a sua vida sem precisar se preocupar com dinheiro." A reação de Lucas foi de pura incredulidade. Ele olhou para o envelope nas mãos do pai, depois ergueu o olhar para Maurício, buscando entender o que realmente significava aquele gesto. "Pai, você está dizendo que quer me dar isso?" Maurício assentiu, seu olhar cheio de uma sinceridade que Lucas raramente via nele. "Sim, filho, eu sei que nunca te apoiei como deveria e que sempre fui duro com você. Mas eu percebi agora que a única coisa que realmente importa é que você seja feliz. E se isso significa te ajudar a realizar seus sonhos, então é o mínimo que posso fazer." Lucas, ainda em choque, segurou o envelope sem saber ao certo o que dizer. Ele nunca imaginou que seu pai seria capaz de um ato tão altruísta, um gesto que significava não apenas um apoio financeiro, mas também um reconhecimento tácito de seu valor e de sua independência. Ao longo dos anos, ele havia aprendido a não esperar nada de Maurício, mas agora, naquele momento, percebia que o pai estava realmente tentando mudar. "Pai, eu não sei o que dizer", murmurou Lucas, sentindo um nó se formar em sua garganta. "Isso significa muito para mim." Maurício deu um passo à frente, colocando a mão no ombro do filho com um toque suave, quase hesitante. "Você não precisa dizer nada, Lucas. Só quero que você saiba que, apesar de tudo, eu tenho orgulho de quem você se tornou. Eu sei que nunca disse isso antes, mas eu te admiro, filho. Você é muito mais forte e mais corajoso do que eu jamais fui." As palavras de Maurício tocaram Lucas profundamente, como uma cura para feridas que ele carregava desde a infância. Pela primeira vez, ele sentiu que seu pai o via verdadeiramente, que enxergava não apenas suas conquistas, mas também a pessoa que ele era. Lucas percebeu que aquele gesto de sacrifício e as palavras de Maurício eram uma prova de que, finalmente, seu pai o aceitava como ele era. Ambos ficaram em silêncio, mas o entendimento entre eles era claro. Maurício sentia que, ao entregar aquele bem ao filho, estava também entregando um pouco de si, de seu próprio legado, reconhecendo que Lucas era capaz de criar sua própria história. E Lucas, por sua vez, sentiu que pela primeira vez
podia seguir em frente com o coração leve, sabendo que seu pai estava ao seu lado. A manhã da partida de Lucas chegou rápida demais para Maurício, que agora se via imerso em um turbilhão de emoções. A ideia de ver o filho partir, após tudo o que tinham vivido juntos, misturava-se com um orgulho inesperado e uma leve tristeza que ele tentava disfarçar. Mas, naquele dia, ele sabia que não poderia deixar de expressar o que realmente sentia e nem queria. Após anos de incompreensão, Maurício estava determinado a mostrar a Lucas que ele o apoiava e que o admirava, mais do que jamais admitira. A família e alguns amigos íntimos haviam se reunido na casa para uma pequena despedida. Maurício, silencioso, observava todos que chegavam e trocavam palavras de incentivo com Lucas, que estava cercado de carinho. Dona Lúcia organizava os últimos detalhes, um leve sorriso de orgulho estampado em seu rosto, enquanto os convidados se despediam de Lucas com abraços e palavras de encorajamento. Finalmente, Maurício decidiu se aproximar de Lucas, trazendo consigo um pequeno pacote embrulhado em papel simples. Ele entregou o presente ao filho com um olhar profundo que falava muito mais do que qualquer palavra. Lucas, surpreso, aceitou o presente com cuidado, percebendo que aquele gesto tinha um significado especial. "Quero que você abra isso quando estiver a caminho", disse Maurício, sua voz carregada de uma emoção que ele raramente demonstrava. "É algo que guardei por muito tempo. Acho que agora chegou a hora de passar para você." Lucas assentiu, guardando o pacote com carinho e entendendo que aquele presente era mais do que apenas um objeto. Era um símbolo de tudo o que seu pai havia guardado e agora estava disposto a compartilhar. Em seguida, Maurício fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos de Lucas. Em sua expressão havia um misto de orgulho e arrependimento, como se ele desejasse expressar sentimentos que ficaram presos por tempo demais. "Filho, eu sei que demorei muito para entender você, mas quero que saiba que estou muito orgulhoso de quem você se tornou. Você é muito mais forte e corajoso do que eu jamais fui, e espero que, onde quer que você vá, leve isso consigo", disse Maurício, sua voz firme, mas com um leve tremor. "Eu te amo, Lucas. Nunca se esqueça disso." Lucas sentiu um nó na garganta, uma mistura de emoção e alívio ao ouvir aquelas palavras. Durante tanto tempo, ele havia buscado aquele momento, mas agora, com o coração em paz, percebeu que, mais do que a aprovação do pai, ele havia conquistado algo ainda mais valioso: o amor e a aceitação de Maurício. Sem hesitar, Lucas deu um passo à frente e envolveu o pai em um abraço apertado, sentindo que finalmente estavam em sintonia. "Eu também te amo, pai. Obrigado por tudo", sussurrou Lucas, sabendo que aquelas palavras tinham um significado especial. Após o abraço, a despedida se transformou em uma pequena celebração, como uma forma de marcar a nova fase da vida de Lucas. Em um momento breve, Maurício pediu a palavra e, de forma simples, mas sincera, fez um pequeno discurso, expressando seu orgulho pelo filho e desejando-lhe sucesso em sua nova jornada. A emoção de todos era evidente, e Dona Lúcia, com lágrimas nos olhos, sentiu-se feliz ao ver o marido e o filho finalmente em paz um com o outro. Mais tarde, enquanto Lucas já se preparava para sair, ele decidiu deixar uma carta para o pai, algo que escrevera na noite anterior. Ele sabia que seu pai a encontraria depois de sua partida e esperava que suas palavras servissem como um último gesto de gratidão e reconhecimento. A carta dizia: "Pai, quero te agradecer por tudo o que fez por mim, mesmo quando eu não entendia o seu jeito. Sei que, apesar das dificuldades, você sempre quis o melhor para mim, e hoje eu vejo que todas as lições me tornaram mais forte. Sei que nunca fui o que você esperava, mas estou feliz por ter seguido meu próprio caminho, e espero que, agora, você possa sentir orgulho de quem eu me tornei. Obrigado por me ensinar a persistir, mesmo quando tudo parecia difícil. Eu levo comigo não apenas suas lições, mas também o amor que sempre esperei receber. Com amor, Lucas." Quando Maurício encontrou a carta, já tarde da noite, leu cada linha em silêncio, sentindo uma onda de emoções que ele não se permitia sentir há muito tempo.
As palavras de Lucas tocaram-no profundamente, e ele guardou a carta com cuidado, sabendo que aquele momento marcava uma nova fase em sua vida e em sua relação com o filho, mesmo à distância. A história de Lucas e Maurício se encerra, não com um fim definitivo, mas com a promessa de uma relação renovada, onde ambos aprenderam a valorizar o que realmente importa: o amor, a aceitação e o respeito mútuo. Se essa história tocou seu coração, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos como este. Assim, você ajuda a nossa família a crescer e a levar histórias emocionantes para mais pessoas. E se quiser continuar nessa jornada de emoções, clique no vídeo que está aparecendo aqui na tela. Te espero lá.